E nós estamos de volta com Direito em Debate, hoje falando sobre corrupção. Aliás, é um tema, né, que interessa só a comunidade jurídica, interessa a todo cidadão. Eu queria passar agora para a doutora Renata com uma questão, doutora Renata, nesse nosso ponto. Quando se fala em criminalizar uma conduta, e nós sabemos que no Brasil podem existir muitas pessoas que têm auferido recursos, enriquecido, sem conseguir comprovação da origem daqueles bens, e essas pessoas vão continuar com o seu patrimônio. Como é que fica agora se aprovarmos, esse Congresso aprovar uma nova legislação sobre esse tema com relação a essas pessoas do passado? Em verdade, a gente tem o princípio da não retroatividade da lei penal, então a gente não vai poder atingir crimes que tenham sido cometidos no passado. A lei vai vigorar vai atingir os casos a partir da sua vigência. Essa é a situação jurídica que a gente contempla com a aprovação da criminalização do enriquecimento ilícito. Doutora Fernanda, eu queria voltar um pouquinho então à questão da sanção. A gente analisou alguns aspectos aqui, mas a senhora acha que a reprovação a um tipo de delito como esse, o enriquecimento, né? Coisa até do ponto de vista subjetivo, né? Porque como é que se quantifica esse enriquecimento? O enriquecimento é verificado a partir de que tipo de parâmetro? Esse é um dos problemas, quer dizer, é muito difícil identificar um bem jurídico tutelado nesse tipo penal. A ideia seria, pelo que se sabe, seria o enriquecimento ilícito entre os crimes contra a administração pública. Mas me parece que a mera inserção pelo legislador de um determinado crime em determinado capítulo do Código Penal, por mais que se tenha ali, né, que estão ali descritos os crimes contra a administração pública, não é suficiente para que nós, né, operadores do direito, consigamos identificar naquela conduta a proteção daquele bem jurídico. Se a gente não sabe de onde vem aquele dinheiro, se a gente está tratando de uma mera incompatibilidade com a renda declarada, como a gente pode saber que efetivamente houve uma lesão à administração pública por ser aquele valor, aquele dinheiro proveniente de um crime contra a administração pública, por exemplo, o que é mais comum de se imaginar, corrupção. Então, por conta disso, por eu não conseguir sequer identificar o bem jurídico efetivamente tutelado, eu não consigo falar em pena também. Pois é, como é que a senhora vê o papel da Receita Federal nesse assunto todo? Porque a Receita Federal, em tese, né, ela tem instrumentos para verificar quem é que está tendo algum tipo de rendimento e não declarado, e por aí aplicar as sanções pertinentes. Sim, mas são atitudes, condutas e sanções de natureza completamente diferentes. Inclusive, a Receita não quer saber se o dinheiro é lícito ou ilícito, né? Em direito tributário vige aquele princípio do non-knowledge. Quer dizer, não se sabe de onde vem o dinheiro proveniente de tráfico de drogas. Se um traficante oferecer a Receita e recolher tributo, a Receita aceita, muito obrigada, e o traficante vai conseguir pagar o seu tributo. Então, não é possível comparar a natureza das sanções. A Receita quer pegar uma parte, né, quer recolher uma parte da renda auferida, seja lá de onde ela venha. Prostituição, tráfico de drogas. E já a questão penal tem uma natureza completamente diferente. Mas tem uma pena de perdimento também, né, doutora Renata? Assim, quando a Receita... quando a Receita Federal, por exemplo, em várias importações ou várias questões que há alguma ilegalidade, uma das sanções é a pena de perdimento, algo próximo com o que está se pensando na lei de enriquecimento ilícito. Eu penso que a Receita Federal tem um papel preponderante nessa questão do enriquecimento ilícito, tal como o Banco Central, porque todas essas informações financeiras fazem parte de um contexto de avaliação pelo órgão investigador. Então, não se trata, e aí eu ouso discordar da doutora Fernanda mais uma vez, de uma mera... Aliás, doutora Renata, desculpa, o programa é para isso mesmo, para as senhoras discordarem, para o telespectador formar a opinião dele. Então, discordem mesmo. Que bom. Eu penso que não é uma questão de constatação de mera incompatibilidade. O órgão que vai buscar essas informações criminosas vai ter que cotejar todas essas informações e dali extrair uma atitude criminosa. Essa capitulação, ela se dirige exatamente ao funcionário público, diversamente do que ocorreu em Portugal. Em Portugal, a criminalização partiu
também para o particular, e eu penso que por isso a lei foi declarada inconstitucional. No contexto brasileiro, nós buscamos exatamente aquele funcionário público que no exercício da sua função, no exercício do seu cargo, acaba aumentando o seu patrimônio de forma incompatível com o seu salário. Aliás, eu queria abrir um parênteses nessa fala da senhora, porque é o seguinte, nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, essa fala da senhora sublinha bem que o destinatário dessa norma, quer dizer, o sujeito ativo, seria o servidor público, aquele que tem um dever... Na redação nova, não. Isso nos projetos que estavam em andamento no Congresso. A redação nova, saída agora do Senado... Ela amplia. Visa criminalizar a conduta de terceiros que adquiram, comprem, aluguem, etc., bens ou valores de funcionários públicos que tenham esses valores, esses bens, como incompatíveis com a sua renda declarada. A nova criminalização, a nova redação que saiu agora do Senado, não é destinada mais... Pelo que a senhora está falando, o texto aí ele tenta apanhar o que nós chamamos de laranjas, né? Alguém que tem algum tipo de relação, porque esse tipo de... Não? Não, embaixo já tem um parágrafo específico para o laranja. Mas o que a doutora está falando é que eles estão tentando uma ampliação, mas isso ainda está sendo bastante discutido, porque começa com o foco no funcionalismo público. E o grande risco que nós corremos, se começarmos a focar no particular também, é chegar a uma inconstitucionalidade. Então, por isso que existem grupos de estudo, tanto no Senado como na Câmara, né? Isso deve ser alterado ainda pelos legisladores, mas eu penso que, se fugirmos da situação do funcionalismo público, caminhamos, sim, e aí a doutora tem toda a razão, para uma declaração de inconstitucionalidade. O serviço público, doutora Renata, ele é para ser preenchido, né, por pessoas que têm vocação, que detêm esse desejo de servir a sociedade, né? Muita gente acha que, ao virar servidor público, em várias carreiras de Estado, que você está comprando ali, está adquirindo um passaporte para ficar rico, para ostentar um padrão de vida de uma pessoa, como foi no tempo passado. Como é que a senhora vê isso, a senhora que é servidora? Eu penso que é uma abnegação mesmo à questão de querer enriquecer. O funcionário público, ele tem um salário que é fixo e todos os aumentos de salário nunca vão sair daquele patamar ao que ele se propôs, né? Hoje nós vemos aí que o salário, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia publicou o salário dela, o salário líquido gira em torno de R$23 mil. Então, nós não podemos imaginar que, se ela não tem nenhuma herança de família, né, se não não construiu uma vida anterior à magistratura, seu patrimônio tem que ser compatível com aquela renda mensal que vai gerar uma renda anual e não podemos muito partir para um acréscimo que não seja compatível com aquele rendimento todo anual. Então, eu penso que é uma abnegação, sim. O funcionário público tem que entender que ele vai ganhar para sempre a mesma coisa e ele tem que ser vocacionado à sua função. Pois é, doutora Fernanda, acho que o legislador está pensando muito em casos que são visivelmente imorais, em casos de ex-prefeitos, ex-governadores, ex-senadores, que se sabe a origem dessas pessoas, desde priscas eras, e de repente viram milionários por conta de consultorias. Claro, eu não tenho a menor dúvida que isso deve ser reprimido. A questão é como. A questão é se o direito penal serve para isso. A questão é se no direito penal não existem princípios fundamentais que impediriam essa criminalização. Nós temos já meios para, de alguma maneira, coibir o enriquecimento ilícito, e isso está na lei de improbidade. Quer dizer, a senhora não é contra que sanções sejam feitas contra pessoas que cometem irregularidades. A senhora está questionando... E o controle feito pela Receita, a troca de informações entre Receita, COAF, nada disso. Agora, nós já temos lei de improbidade, nós já temos a possibilidade de buscar a sanção e o perdimento desses bens que não seja pela via penal. Inclusive, recentemente, o CNJ... fez alguns controles, né, algumas inspeções em tribunais e chegou à conclusão de que se pune pouco em ação de improbidade. Por exemplo, que muitas ações de improbidade não chegam a bom termo. Então, por que a gente não aperfeiçoa os instrumentos que temos antes de buscar a via penal, que é a última ratio, que é a última via?
E com essa pergunta da doutora Fernanda, Direito em Debate, infelizmente fica por aqui. Mas continua na internet. Você pode rever esse programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro e também no YouTube. Você pode acessar também o www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Agradeço muito a participação das nossas convidadas de hoje, a doutora Fernanda Tortman, ela que é conselheira da OAB aqui do Rio de Janeiro, e agradecemos também a presença da doutora Renata Gil, ela que é juíza estadual aqui no Rio de Janeiro. Semana que vem a gente se encontra em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.